Enorme estar com os irmãos e irmãs. E hoje nós vamos falar sobre Lucas. Então hoje é o Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículo 14. Lucas 14, 14. Que diz assim: E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Esse texto está num contexto que começa a ficar claro no versículo 12, que diz assim: Disse também ao que o havia convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Amém? Então, nesse dia a gente é convidado a refletir sobre algumas injustiças estruturais que marcam nossa sociedade. E aí a gente tem de mergulhar na palavra de Deus para entender o grande projeto do reino. O reino tem um projeto. Na verdade, o reino tem uma mesa. Jesus de Nazaré, nosso Senhor, nos fala nesse texto que nós acabamos de ler, como deve ser formada a mesa do reino. É uma inversão, né? É uma inversão de perspectiva. E mais, uma inversão de expectativa. Então, imaginemos a cena. Jesus está em um banquete, na casa de um fariseu importante, cercado por pessoas de status, pessoas influentes, pessoas que jogam o jogo da reciprocidade. Aquele tipo: eu convido você, você me convida, eu promovo você, você me promove, eu apoio você, você me apoia. Nossas mesas modernas são assim também. Elas não são diferentes dessa realidade que Jesus encontrou na casa daquele fariseu. É network. Qual é a sua rede? Quem apoia você? Quem você apoia? O que você ganha? O que você contribui? O que você recebe? Etc. É basicamente a mesma coisa. Acontece nos casamentos, nos jantares de negócios, em festas da família. Quem é que recebe o convite? Geralmente aqueles que podem reproduzir. Não, aqueles que podem retribuir. Aqueles que vão ofertar algo em troca. Então, as nossas mesas, elas espelham o sistema do mundo. É um sistema de poder,
um sistema de exclusão, um sistema de troca calculista. Esse sistema perpetua desigualdades. Inclusive o racismo estrutural que vitima a nossa população negra e pobre. Essa é a ideia. Mas Jesus planta uma dinamite nessa lógica. Ele está lá, está todo mundo celebrando o mestre, e, claro, está todo mundo dizendo ele está na minha casa, ou eu estou na mesma casa que ele, etc. E pode ser que ele seja mesmo o Messias, e venha o reino dele, e por aí vai. E aí Jesus diz, olha, ao dares um banquete, convida os pobres, convida os aleijados, convida os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado. Por quê? Porque eles não têm como recompensar você. E a sua recompensa virá, claro que virá, mas virá na ressurreição dos justos. É um salto escatológico. Isso leva tempo. E sabe Deus quanto tempo. Então Jesus plantou uma dinamite naquela lógica. E aí ele chama a gente para uma mesa, portanto, radicalmente diferente. É a mesa do reino. A mesa do reino de Deus. Qual é a característica do reino de Deus? A característica do reino de Deus é que o reino de Deus é um lugar onde a justiça flui como um rio. Justiça para Deus é igualdade. Do jeito que profetizou o profeta Amós. Bom, e quem capacita a gente para isso? Porque essa é a grande pergunta. Porque uma coisa é dizer isso com todas as lógicas da espiritualidade. Ah, é verdade, isso é que é o mais espiritual e tal. Outra coisa é fazer isso. Não é tão simples quanto parece, não. Eu conheci uma senhora lá no Rio de Janeiro. Uma senhora bastante humilde, bastante simples, e que o Espírito Santo a levou a trabalhar com moradores em situação de rua. Ela pôs 20 pessoas na casa dela morando. Simples assim. Você não tem onde morar? Vem para casa. Você não tem onde ficar? Fica em casa. Ah, você não sabe onde vai passar a noite? Passa em casa. E aí ela tinha 20 pessoas morando lá, porque é o que cabia na casa. Aí nosso ministério, na época, o ministério que eu participava, levou para apresentá-la aos pastores da cidade, que olha aqui, essa é uma pessoa extraordinária, uma pessoa do reino. E está recebendo 20 pessoas em situação de rua na casa dela, que era uma casa humilde. E aí, para nossa surpresa, os colegas, ao invés de abençoarem a irmã, se oferecerem a ajudar no que fosse possível, começaram a dizer se ela não tinha medo. A senhora não tem medo? A senhora pensou no que pode estar fazendo com a sua família? Foi ficar um negócio constrangedor, né? Aí ela dizia, não, a gente ora
6 da manhã, depois a gente ora às 9, depois a gente ora ao meio-dia, depois a gente ora às 3 da tarde, depois a gente ora às 18 horas, depois a gente ora às 21 horas, a gente ora. E o Senhor está dando sustento e está mantendo aquilo lá controlado. Aí um falou assim, irmã, mas de vez em quando aparecem umas pessoas que são folgadas, hein, que só vão lá para se aproveitar. A senhora não consegue perceber isso? Aí ela disse, quando eu percebo isso, eu começo o turno da meia-noite. Então, como eu disse, quando a gente ouve isso na mensagem, a gente concorda. É verdade, é vontade do Senhor. Mas isso não é tão simples assim. Quem é que capacita a gente? A Ruach Kodesh, o Espírito Santo. A maternidade da Trindade, a mãe divina na Trindade. É ela que capacita. A Ruach Kadosh, HaKodesh, é a palavra Espírito Santo na língua original do Antigo Testamento, e é uma palavra feminina, porque é a mãe divina da Trindade. Porque Ruach é feminino. Então, a mãe que pairava sobre as águas na criação e que nos gera de novo na fé, que nos consola e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, essa mãe, a terceira pessoa da Trindade, após a ressurreição de Cristo, não apenas paira sobre nós, ela habita em nós. E é nessa habitação que ela nos torna o templo vivo do Deus vivo. E isso vai mudar a ordem da nossa vida em relação ao que está posto. O que é que está posto? O que está posto é o banquete do sistema. Qual é a lógica do banquete do sistema? A lógica da reciprocidade que exclui. E a exclusão se dá pela incompetência na reciprocidade. Então, quem não pode me oferecer nada, não recebe nada. Eu não vou chamar porque essa pessoa não tem o que me oferecer, então isso não é uma rede, não é uma rede de compartilhamento, de reciprocidade, etc. Então, esse é o banquete do sistema. Ele tem uma lógica. É a lógica da reciprocidade. Só que essa lógica, ela é obviamente excludente, né? Porque eu só vou chamar quem pode me trazer dividendos. Quem pode me abençoar, entre aspas. Pois é, Jesus começa pelo não. Não. E é até uma situação constrangedora, porque, afinal de contas, Jesus era convidado lá. Imagina, ele está dizendo para o anfitrião, para o sujeito que criou uma festa para recebê-lo, ele está dizendo, não, você não entendeu. Você quer mesmo estar comigo? Então, não convide quem pode retribuir o seu convite. Não convide seus amigos, não convide seus irmãos, não convide seus parentes, não convide seus vizinhos ricos. Por quê? Porque você não deve convidar ninguém que vai retribuir o favor para você.
Claro que Jesus não está proibindo a comunhão familiar, é lógico. Lógico, não vai transformar isso aqui na lei dos medos e dos persas, não. Claro que ele não está falando de não ter comunhão familiar. Ele está falando da exclusividade. Da exclusividade. Que é essa lógica da reciprocidade que rege o mundo. Que faz a gente querer entrar na lista dos convidados de determinados banquetes. Esse sistema que rege o mundo é o sistema que o Daniel viu na estátua de Nabucodonosor. Impérios humanos baseados em poder, onde fortes dominam fracos, onde vencedores excluem os vencidos. Essa é a lógica do sistema. No capitalismo, é a mais-valia. Na burocracia, é o favoritismo. No racismo, é o privilégio que ignora o sofrimento alheio. E por aí vai. Hoje, no Brasil, esse sistema que Jesus denuncia chora sangue. Chacinas policiais nas periferias, violência estatal contra negros, contra mães que enterram os filhos. Esse é o sistema. Hoje, no Brasil, esse sistema verte sangue. Não apenas é excludente, é assassino. Em todos os níveis. A igreja é chamada para ser alternativa. Mas muitas vezes imita isso. Essa ideia de cultos para gente como a gente. Essa ideia de alianças com os poderosos. Essa ideia de eventos exclusivos. Agora no Brasil, inclusive, já tem igrejas com áreas VIP. Isso e o sistema diabólico é exatamente a mesma coisa. Quando a gente faz isso, a gente se torna engrenagem desse sistema que Jesus veio demolir. A gente precisa entender que Jesus veio demolir um modo de vida, um sistema que está incrustado, um sistema que está arraigado. Jesus veio demolir esse sistema. E aí Jesus veio propor um outro banquete. Não, Jesus não é contra banquetes. Só que ele veio propor um outro banquete. O banquete do reino. O banquete do reino é o banquete da bondade, da misericórdia radical da Trindade, expressa pela maternidade da Trindade, que é a Ruach HaKadosh. Jesus vira o jogo. Se num primeiro momento ele disse não, ele agora vira o jogo com o sim. Sim, convide os pobres. Convide os aleijados. Convide os mancos. Convide os cegos.
Não, não é caridade, caridade distante, como uma marmita entregue às pressas. Não. É convite para a mesa. É convite para a mesa. É dar honra aos desonrados. É dar voz aos silenciados. É dar comunhão aos isolados. É outro sistema. É outro banquete. É o banquete do reino. No contexto da nossa realidade, quem são esses excluídos? Senão a população negra, a população feminina, a população pobre, a população vítima de racismo e de violência. Os imigrantes, as mães solo, os dependentes químicos, os ex-presidiários, injustiçados, todos os que o sistema marginaliza. O sistema criou um corredor à margem, por onde passam os deserdados, os aviltados. Jesus Cristo disse: não. Estes são os convidados para o banquete. Essa é a justiça do reino. Essa justiça nasce no coração de Deus, no coração da Trindade. Ela é introduzida pelos profetas. É a missão de Deus, a missão integral de Deus. Lutar por dignidade. Dignidade econômica, dignidade social, dignidade política. É o clamor de Deus. A Mãe Divina que habita em nós nos liberta dessa lógica doentia. É um sistema doentio. É assustador. Onde seres humanos são apenas peça de reposição. É um absurdo. O que assistimos, por exemplo, no Rio de Janeiro, o tráfico leva uma semana para repor 100 pessoas. Uma semana. Porque, de fato, nada foi atacado. Só gente foi morta. E tem gente que se diz cristã que aplaude. É esse sistema. Então, a Mãe Divina, a Ruach HaKodesh, que habita em mim, habita em você, habita na comunidade, liberta a gente dessa lógica doentia. O sistema diz: sirva quem te promove. Mas a terceira pessoa da Trindade sussurra: eu servi você primeiro, quando você não tinha nada a me oferecer. Eu servi você primeiro, quando você não tinha nada a me oferecer. Eu servi você primeiro, quando você não tinha nada a me oferecer. Agora, sirva aos que não podem retribuir você. Então, a Mãe Divina, a terceira pessoa da Trindade,
nos convence que status, poder e privilégio racial são lixo. Status, poder e privilégio racial são lixo. E nós todos vivemos aplaudindo esse lixo. Essa época em que nós estamos vivendo está sendo sacudida por uma notícia que até antes de ontem a gente acharia impossível. Ter um ser humano que ganha um salário anual de US$ 1 trilhão. E o Espírito Santo diz: isso é lixo. Mas um bocado de gente, inclusive cristã, começa a orar para ter isso também. Sem perguntar quanto de exclusão isso custa. Quanto de exclusão isso custa? Quanta gente vai ter de ser jogada no limbo, na desgraça, para termos um sujeito trilionário? Qual é o custo disso? Então, a pessoa da Trindade diz assim: isso é lixo, hein? E diz mais: vocês foram justificados em Cristo. Vocês não precisam da aprovação do mundo. Vocês foram justificados em Cristo. Vocês não precisam da aprovação do mundo. Então, através de nós, Ruach HaKodesh chora. Chora pelos filhos assassinados. Geme com as mães das favelas. E ela espera que o seu choro se torne o nosso choro. Ela espera que a indignação dela se torne a nossa ação. Que ação? Servir aos excluídos. Denunciar as injustiças. Lutar por eles. Isso é imitar a mãe que nos serviu. Eu abençoei você quando você não tinha nada para me oferecer. Agora vai e faça a mesma coisa. Essa é a marca visível da justificação. Essa é a utopia do reino de Deus invadindo o presente. Por isso que quando a gente assiste gente que diz ser do reino, aplaudindo essas coisas e orando por esses privilégios, a gente sabe que as trevas ocuparam o lugar que antes era da luz. A gente sabe que a luz recuou, porque as trevas não avançam. É a luz que recua. Então a gente sabe que a luz recuou. O que é que nós aguardamos? Nós aguardamos uma recompensa. Só que é uma recompensa na eternidade. É o resultado do nosso investimento. Só que nós investimos na economia invertida do céu. Essa é a diferença. Por quê?
Por que é economia invertida? Porque eles não têm como recompensar-nos. Então a gente não está fazendo nada pensando no que vai ganhar. É essa impossibilidade que purifica nosso coração e reflete em nós a graça de Deus. Porque foi isso que Deus fez conosco. Eu sei, principalmente nós todos, a maioria de classe média, a gente está no meio da escada. Ninguém fala a verdade para a gente. Ninguém diz para a gente que não tem mais como subir escada nenhuma. E que se você chegou no meio da escada, agradeça aos sei lá o quê, ou a sei lá quem, por ter chegado ao meio da escada, e proteja a escada dos que estão lá embaixo, achando que também merecem subir a escada. Faça tudo para que eles não cheguem nem perto da escada. Os maltrate, os desclassifique, jogue-os aos ratos, ofenda-os, faça-os sentirem-se miseráveis. Mas pior, faça-os sentir absolutamente indignos. Porque assim eles não ousarão, porque eles reconhecerão a sua indignidade e não ousarão, e finalmente concluirão que não têm direito a ir sequer perto da escada, quanto mais subi-la. Durante séculos, o cristianismo romano fez isso. Privilegiou a elite e separou a massa para vassalagem. Séculos. Em nome do Cristo. Durante séculos, a colonização europeia fez isso. Na África, na Ásia, nas Américas, em nome do Cristo. Romanos e protestantes, em nome do Cristo. E ortodoxos. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Esta não é a mesa do reino de Deus. Esta não é a visão do reino de Deus. Então, nós temos de nos lembrar que a Trindade nos convidou quando éramos pobres de espírito, quando estávamos aleijados pelo pecado, quando não tínhamos nada a oferecer. A nossa salvação é um dom irrecompensável. Não tem como compensar a Trindade por sua tão grande redenção. É irrecompensável. Não tem nada que eu possa fazer para recompensar o Senhor pelo que nós recebemos. É irrecompensável. Essa mesa que está posta diante de nós, ela é irrecompensável. A única coisa que nós podemos fazer e devemos fazer é imitar o que a Trindade fez. Esses dias estava conversando com um irmão sobre o sacrifício e ele disse: o sacrifício de Jesus na cruz.
Eu disse, o sacrifício de Jesus na cruz é só uma manifestação. Ele falou assim, como? Falei desse jeito. O sacrifício de Jesus na cruz é só uma manifestação. Ele falou, de onde você tirou isso? Da Bíblia? Está lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, que diz que a cruz é a manifestação do sacrifício de Cristo, não é o sacrifício de Cristo. É a manifestação do sacrifício. Ele falou, como assim? Eu falei, espera, presta atenção. Você é Deus. Eterno. Não precisa de nada. E de repente, você se dá conta que você tem de abrir mão das suas prerrogativas divinas. Que você tem de se esvaziar da sua deidade, não da sua natureza divina, mas das suas prerrogativas. Que você, criador, tem de se assemelhar à criatura. Que você, infinito, tem de circunscrever-se ao finito. Que você, imortal, tem de se oferecer à morte. Que você, intocável, tem de carregar as pisaduras no corpo. Quando você chega na cruz, você chega só para manifestar o que é que aconteceu. Porque o sacrifício é deixar de ser Deus. O sacrifício é abrir mão de todos os poderes da deidade. O sacrifício é aceitar a ignorância. Quando alguém pergunta para ele, dessa vez aí, quando chegar o Espírito Santo, é quando o senhor vai retornar o reino para Israel, e ele é obrigado a dizer, não sei. Como? Não sei. Como não sabe? Não sei, não sabendo, não sei. Só o Pai sabe. Espera, o senhor está dizendo que o senhor abriu mão da sua onisciência? É, abri mão da minha onisciência, não sei. Não sei. Ah, então todas as vezes que nós fomos orar com o senhor estava orando mesmo. Estava orando mesmo. Porque só ora quem não sabe. Quem sabe não ora. Hello? Você não ora? Você ora porque você não sabe. Só tem um jeito de orar. Não sabendo. Então, quando o senhor chamou a gente para orar com o senhor estava orando mesmo? Então, quando o senhor estava lá chorando no Getsemane, o senhor estava chorando mesmo? O senhor não sabe? Não. Quando você fala em sacrifício, você está falando do quê? Qual foi a palavra paulina? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não se agarrou à sua divindade, mas se esvaziou.
Agora nós estamos falando do sacrifício. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não se agarrou à sua divindade, mas a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo e se tornou semelhante aos seres humanos e foi achado em figura humana. E quando achado em figura humana, a si mesmo se humilhou. E humilhando-se, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso o apóstolo Pedro disse que o que a gente viu no Calvário foi a manifestação do sacrifício de Cristo, realizado antes da fundação do mundo e para que o mundo pudesse ser fundado. Então, o banquete do reino é outro. É dar, doar, sem esperar retribuição. É isso que nos faz canais da graça. É isso que nos faz experimentar a bem-aventurança de Atos 20, 35, que nós vamos ver depois com calma. Mais bem-aventurado é doar do que receber. E qual é a recompensa? A recompensa não é imediata. Nada de likes. Nada de aplausos. Jesus a promete para a ressurreição dos justos. E os justos não é o pessoal certinho, é o pessoal que foi declarado justo por Deus, porque foi escondido em Cristo Jesus, que foi justificado. Então, essa é a economia invertida do reino de Deus, do reino dos céus. Investir no eterno, onde a traça não corrói, é isso. Ajuntai tesouros no céu, não foi assim que disse Jesus? Lá onde a traça não corrói, o ladrão não rouba. É assim. A ressurreição de Cristo, operada pela Trindade, pelo ministério da Ruach HaKodesh, que habita em nós, é que garante a nossa vitória e a nossa recompensa. O Espírito Santo não mora em você? Amém ou não amém? Amém. Então, essa é a sua garantia. Tá certo? Muito bem, Denis. Agora, muito bem. E agora você tem de fazer isso com maior alegria. Você tem de dizer, não, Arizão, é isso aí mesmo, hein? Fazer o quê? Então, essa é a pessoa que habita em nós, é que garante essa vitória. A gente pode lutar sem medo de perder privilégios ou segurança. Sim, porque uma coisa é dizer isso e outra coisa é, na segunda-feira, precisar do networking. O que não é nenhum bicho de 7 cabeças, desde que isso não signifique vender a alma para o diabo. E desde que isso não signifique a nossa recompensa como cristão. Olha, o Senhor tem me abençoado.
Não, não, o Senhor tem te abençoado porque você pode ir lá e dizer, escuta, isso aí não dá para fazer, não. Matar seres humanos não vai dar, não. Nós não vamos participar desse negócio, não. Tem limite aqui. Não, isso não vai, não. Lançar a gente na pobreza, na miséria, de jeito nenhum. Tem de achar um jeito de fazer isso de forma decente. E nós podemos fazer isso porque a gente não tem medo de perder privilégio. Nós podemos fazer isso porque a gente não tem medo de perder segurança. Por quê? Porque a nossa herança é o reino. Sabe o que é o reino? O reino é a pedra que Daniel viu e que destrói o sistema de morte. Lembra da passagem? O Nabucodonosor teve um sonho. Ele viu uma estátua gigante, um ídolo. E quando ele estava olhando aquele ídolo com ímpetos de adoração, ele viu uma pedra saindo de uma montanha, lançado por mãos não humanas. E a pedra bateu na estátua, nos pés. E a estátua caiu, porque os pés eram flácidos. Mas a pedra não parou aí. A pedra foi avançando sobre a estátua. E foi triturando ferro, cobre, prata, ouro. Transformou tudo isso em pó, numa montanha de pó. E aí veio um vento impetuoso. Varreu aquele pó, aquela coisa que ele ajuntou, fruto da trituração. O campo ficou vazio. Aí a pedra começou a tomar todos os espaços e a crescer e virou uma montanha e tomou toda a terra. E isso é o reino de Deus, que destrói o sistema de morte. O sistema dos impérios. Então, qual é a mesa que nós vamos servir? Que mesa que a gente está colocando? A mesa exclusiva do fariseu ou a mesa inclusiva do reino? Qual é a mesa que a gente serve? Porque nós somos os agentes do reino de Deus. Nós somos a agência do reino de Deus. Qual é a mesa que a gente serve? A da exclusão? Ou a inclusiva? A gente tem de ouvir a voz da maternidade e da trindade. A nossa mãe interior, o Espírito Santo, a Ruach HaKodesh. Deixemos que ela nos liberte da lógica do sistema. Deixemos que ela transforme o choro dela em ação através de nós. Porque é só através de nós que Deus age na história. Enquanto Deus faz a pescaria, nós limpamos o rio. Nós purificamos a água. Nós não podemos fazer a pescaria, só a Trindade pode. Nosso papel é melhorar o rio. Então a gente tem de abrir a vida da gente. A gente tem de abrir a casa da gente. A gente tem de abrir a comunidade da gente. Para quem? Para os excluídos.
Nós temos já um jeito de fazer isso. Ok, não precisa fazer como a nossa irmã que recebeu 20 pessoas lá, na casa dela. Mas tem um bocado de coisa que a gente pode fazer. Um bocado de coisa. Para a gente sinalizar para o mundo que o reino de Deus está entre nós. A primeira coisa que a gente pode fazer é nos livrarmos dessa ênfase do sistema que é primeiro a mim, primeiro aos meus, primeiro nós. Esse negócio é muito complicado. Uma vez eu estava conversando com um homem, a gente estava falando sobre o envolvimento que a gente estava tendo lá naquele momento político do Brasil, e a pessoa disse, não, eu estou lutando para fazer desse país uma grande potência. Eu falei, eu não. Eu não. Esse negócio de potência cobra a pobreza de muita gente. Eu estou lutando para fazer desse país um farol de justiça. Porque esse negócio de potência é sempre às custas de alguém. Quem nós vamos vitimar agora? Os europeus vitimaram a África. Os gringos vitimam as Américas e o que mais eles puderem. Nós vamos vitimar quem? Nós vamos matar quem? Quem que nós vamos destruir para a gente virar potência? O mundo não está precisando de potências. O mundo está precisando de justiça, de igualdade, de acreditar que a humanidade pode se emancipar como espécie. Não, eu não luto por esse negócio aí que você está falando, não. Eu luto para que esse país se torne um farol de justiça. Para que todo mundo aprenda a lição que o apóstolo Paulo ensinou. Quem colheu demais não acumule, para que quem colheu de menos não passe necessidade. Senão, é tudo a mesma coisa. Então, a gente celebra a ceia do Senhor como uma prévia do banquete do Cordeiro, onde toda tribo, língua e nação se sentará. E a justiça cobrirá a terra como as ondas cobrem o mar. Que o Espírito Santo nos dê coragem para recusar a mesa do sistema e hospedar o banquete do reino. Que o Pai de amor e justiça nos perdoe por imitar o sistema em nossas mesas. Que Ele quebre a nossa lógica de reciprocidade. Que Ruach HaKodesh nos plenifique e faça da gente instrumentos de justiça. Que nos dê graça para convidar os excluídos. Coragem para lutar por eles. E fé na ressurreição. Em nome de Jesus Cristo, que é o anfitrião desse banquete. E que se fez servo. E que veio para servir e não para ser servido. Se a gente não toma essa posição, a gente não pode participar da mesa dele. Porque essa não é a mesa de quem é servido. É a mesa de quem serve. Amém? Amém. Então, por isso, nós separamos o pão do seu uso tradicional, para que ele tipifique o corpo de Cristo, que manifesta o quanto ele foi moído por nós desde que abandonou a sua glória. E separamos o fruto da vide do seu uso comum,
para que ele tipifique o sangue de Cristo, que é conhecido desde antes da fundação do mundo e que foi manifestado nos últimos tempos por amor a nós. Amém? Então, todos os que estão prontos a aliar-se a Cristo nessa construção de uma nova mesa, na feitura de um novo banquete, são convidados a vir e tomar da ceia do Senhor, a comer do pão e a beber do vinho. Amém? Amém. Sejamos todos bem-vindos.